Bem, pessoal, muito boa noite. Vocês que estão em casa conseguem me escutar bem? Estão me escutando bem? Bem, estão me escutando? Estamos sim, professor, tudo certo. Ah, que ótimo. Então, agradeço muito a presença de quem pôde vir, estar aqui presencialmente comigo. Agradeço muito a presença. E, é claro, agradeço muito a presença de todos vocês que estão me assistindo de casa. Então, vamos continuar. Eu estava falando para vocês na aula passada, né, que a gente sempre vê na televisão como os gases do efeito estufa como vilões, né? Sempre fala que o metano é o metano que as atividades humanas hoje, né, como a criação de gado e a criação de arroz, liberam quantidades gigantescas de metano na atmosfera e, obviamente, né, após a era industrial, houve liberação maciça de dióxido de carbono na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, o carvão. Eu falo toda hora que a gente tem muita sorte de estar num país que tem muitos recursos hídricos e a gente depender de uma forma majoritária da energia hidrelétrica, né? Porque as termoelétricas, né, que geram energia pela queima de carvão, tem uma série de problemas, né? É claro, a emissão de dióxido de carbono e outros problemas maiores, como a emissão de material particulado, né, aquele MP 2.5, né, que são partículas que têm diâmetro menor que 2,5 micrômetros, né? A emissão de dióxido de enxofre na atmosfera e assim por diante. Na aula passada eu tinha parado aqui que eu estava explicando para vocês como que funciona o efeito estufa, né? Então eu falo de uma certa forma o efeito estufa ele é benéfico para a gente, por quê? Porque se não tivesse o efeito estufa natural da Terra, né, causado pelo próprio vapor de água, pelo dióxido de carbono que está naturalmente na atmosfera, né, vocês sabem que não só a queima de combustíveis fósseis, mas a respiração animal e vegetal libera dióxido de carbono, né? Se não fosse esse dióxido de carbono, a gente ia ter uma temperatura média na Terra de menos 13 graus. Então você imagina que não seria tão simples a vida na Terra com uma temperatura de menos 13 graus nos trópicos, né? Aí eu acho que tu já ouviu falar muito em efeito estufa, né? Aí eu falei na aula passada que você imagina que o efeito estufa é como se fosse uma estufa. Aí você fala, tá, ele deixa a luz entrar, mas não deixa o calor sair. Tá, mas o que seria isso, né? Então, na aula passada eu ensinei para vocês que a gente pode tratar o calor e a luz como uma onda eletromagnética. Você imagina que a luz tem um comprimento de onda que vai estar ali entre a luz visível, vai ter um comprimento de onda que vai estar entre 400 e 800 nanômetros, e a radiação infravermelha vai ter um comprimento de onda bem maior, cerca de 100 vezes maior. Então você imagina que o efeito estufa, né, quando você tem uma estufa mesmo, é isso. Entra a radiação eletromagnética que você conhece por luz e tem um tamanho de 400, 800 nanômetros. Aí essa luz ela incide no interior da estufa, aquece o interior da estufa, né? Quando ela aquece, dizer que ela é energia térmica. Aí essa energia térmica tem um comprimento de onda maior que eu chamo de radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha ela não escapa pelo vidro. Então você pensa que na nossa atmosfera é a mesma coisa. Na nossa atmosfera deixa passar a radiação visível e não deixa voltar, né, o efeito estufa, e não deixa a radiação infravermelha sair, né? Então, acho que eu não tem muito sentido eu ficar falando para vocês de técnicas espectrais, né? No passado, a gente já tenta aprender com os erros. No passado eu falei muito de técnicas instrumentais. Por exemplo, a parte de radioquímica, né? Vocês que são profissionais da área de saúde, vocês vão trabalhar com radioquímica, né? Vocês têm que saber os princípios, né, da radioquímica, né? Mas eu lembro que eu falei até de reator nuclear para o pessoal de 2020/1, né? Então, assim, eu tenho que explicar como funciona a radioquímica tudo, mas
acho que foge da alçada de vocês entender como funciona um reator nuclear, né. Então eu estou enxugando um pouco a disciplina. No final da aula eu vou postar os slides para vocês da primeira aula até a última. Com o tempo esses slides vão mudar um pouquinho, porque eu estou fazendo uns ajustes, né. Por exemplo, esse material que eu tenho aqui agora, ainda não cortei a parte dos reatores nucleares, eu vou fazer uns ajustes para ficar mais interessante para vocês. Que o nosso intuito é sempre tornar o curso mais atrativo, mais interessante para vocês, né. Afinal de contas, não existiriam professores sem alunos, então é tudo por vocês. Então tá, como que funciona a espectroscopia do infravermelho? A espectroscopia do infravermelho, ela diz em que comprimentos do infravermelho a molécula absorve energia, né. Então, por exemplo, você pode imaginar que uma molécula de dióxido de carbono ou de metano absorvendo radiação infravermelha, ela vai ter um espectro de absorção no infravermelho. Qualquer molécula orgânica vai ter um espectro de absorção no infravermelho. Qualquer molécula orgânica vai ter um espectro de absorção no infravermelho. Aí eu sempre conto essa historinha, que uma vez a gente teve que diferenciar cocaína da lidocaína. Eu conto sempre a história, né, que o pessoal sempre adultera a cocaína com a lidocaína. Porque ambas as drogas, né, elas são anestésico local. Então, geralmente, quando o traficante vai fazer a adulteração, ele coloca a lidocaína, né, porque aí se a pessoa põe na boca, fica a boca e o rosto todo dormente, né. Se ela cheira também, ela sente toda aquela dormência, aí ela acha que de fato é cocaína, né. Hã, então a gente já aconteceu, né, da gente analisar apreensões de cocaína, e não ter nada de cocaína, só ter lidocaína. Por que que eu tô dando esse exemplo para vocês? Você tem 2 moléculas assim, se você olhar cocaína e lidocaína, são 2 pós brancos, você não consegue diferenciar os 2 visualmente, são 2 pós brancos, como seria o pó de qualquer outra substância orgânica, tipo um fármaco como a ciprofloxacina, por exemplo, azitromicina, hidroxicloroquina, é um pó branco. Então você imagina que cada uma dessas moléculas, elas são diferentes. Então elas vão absorver a radiação infravermelha de maneira diferente. Então você tem 2 pozinhos brancos, né, ambos têm nitrogênio. Tem aquele teste básico que depois eu vou mostrar para vocês, que é mais a título de curiosidade, que é o método de Scott. Você coloca a substância orgânica na presença de nitrato de cobalto, que é rosa. A substância orgânica, quando ela tem nitrogênio, ela se liga ao cobalto 2 e ela muda de rosa para azul. Então a polícia, quando apreende um pó suspeito de ser uma substância ilícita, ela faz esse teste, ela dissolve o pó, mistura com o nitrato de cobalto, se fizer mudar do rosa para o azul, é suspeita de ser droga, né. É claro, vocês sabem que vocês são da área de saúde, em torno de 75% dos fármacos que tem no mercado hoje tem nitrogênio, né, tem esse nitrogênio livre, a gente chama de amina básica. Então, então qualquer fármaco vai dar positivo no teste de Scott. Então, nesse caso, a gente usou o teste de infravermelho só para diferenciar, né, se seria só lidocaína ou só cocaína. Então você lembra que qualquer molécula orgânica, né, os fármacos que vocês vão usar muito na área de saúde, drogas ilícitas, ou metano, dióxido de carbono, os gases de efeito estufa, eles têm uma região que eles vão absorver a radiação infravermelha. Então aqui, eu peguei esses espectros do NIST, né, é um banco de espectros, tem milhões de substâncias lá, tem diversas informações. Então a gente pode ver que você poderia diferenciar facilmente uma da outra por causa da absorção no infravermelho, né, que a cocaína tem essa absorção pronunciada aqui, enquanto a lidocaína tem essas outras duas, né. A da as absorções da lidocaína vão ficar aqui entre 1500 e 1700, né. Então, assim, como a molécula absorve a radiação infravermelha, você consegue diferenciar uma da outra. Então a gente vai ver agora os gases do efeito estufa. Eu não estou falando para você que o calor que sai da Terra, ele é refletido de volta como se fosse uma estufa. Então vamos ver em que região do infravermelho os gases do efeito estufa absorvem
a radiação infravermelha, ou seja, o calor, e não deixa ele sair da Terra. Então vamos falar um pouquinho antes, então, na aula passada, eu nem precisava ter falado, né, se fala tanto do CO2 nos gases do efeito estufa, mas quais seriam os outros gases do efeito estufa? Bem, com certeza o mais falado é o dióxido de carbono, ele é o mais falado. Vamos começar então falando do vapor de água atmosférico. Você pode imaginar que o vapor de água pode funcionar como qualquer um dos gases do efeito estufa. Ele vai funcionar da mesma forma, ele não deixa a radiação infravermelha sair da Terra, o calor. Ele não é considerado, o vapor de água não é considerado um gás do efeito estufa, por quê? Você imagina que a porcentagem de vapor de água na atmosfera, eles dizem que não varia, não vai depender muito da atividade humana, né. No entanto, vocês sabem que toda a vegetação faz parte do ciclo das águas. Então você imagina que o desmatamento vai influenciar fortemente o ciclo das águas e também a concentração de vapor de água na atmosfera. Eu não sei como está hoje, mas quando eu fazia ensino médio, o pessoal de Manaus, né, eles estavam ali na área da floresta amazônica. Imagina que há mais de 20 anos atrás o desmatamento era bem menor. O pessoal de Manaus, eles combinavam as coisas de acordo com as chuvas. Então, pelo tanto de chuva que caía num dia, pelo tanto de chuva que caía num dia, eles sabiam os horários, né. "Ah, essa é a sexta chuva que caiu hoje, então devem ser tal horas". Então você imagina que tinha chuvas constantes e com uma certa periodicidade, né, para você ver a importância da vegetação no ciclo das águas, né. A nossa região, de Blumenau, ela respeitou muito as áreas verdes. Então vocês podem observar que em Ribeirão Preto, que em Blumenau, né, a gente tem um clima bem úmido. Na minha cidade natal, né, tudo foi desmatado e plantaram cana. Minha cidade natal é extremamente seca, né. Então você imagina que de uma certa forma o homem afeta a porcentagem de vapor de água que vai ter na atmosfera. Imagina que o desmatamento influencia isso daí drasticamente, né. Bem, mas enfim, o vapor de água ele não é considerado um gás do efeito estufa, embora ele atue como um gás do efeito estufa, mas é o que eu falei para vocês na aula anterior, você tem um feedback positivo e você tem um feedback negativo. Um feedback positivo é quando o vapor de água que está na atmosfera não deixa a radiação infravermelha sair. O feedback negativo é quando ele reflete de volta para o espaço a radiação que vem do Sol. Então você imagina que de uma certa forma o vapor de água na atmosfera ele se compensa, né. Então a gente estava falando, né, na Terra o vapor de água é na verdade o gás de efeito estufa mais importante, porque absorve fortemente na região do infravermelho, como pode ser vista na figura do próximo slide. A água na fase gasosa absorve intensamente em duas regiões distintas, 2,5 e 3,4 micrômetros e de 10 a 13 micrômetros. Ou seja, agora eu vou mostrar para vocês o espectro de infravermelho da água. Então, você está vendo aqui as regiões da radiação infravermelha que a água absorve. Ah, professor, por que que é importante tu me mostrar esse gráfico? Então você imagina, lembra que todo gráfico tem um eixo X e um eixo Y, né? Olhando no eixo X e no eixo Y, você já tem as maiores informações que o gráfico pode te passar. Então aqui você tem um número de onda, né, você imagina que é o comprimento de onda, e aqui você tem a percentagem da luz transmitada. Então a gente pode observar então que o vapor de água tem absorção muito intensa nessas duas regiões. Eu não coloquei nos slides, mas que agora a gente está falando só do efeito estufa, mas se você for pensar também na radiação nociva do Sol, lembra que a gente falou na aula passada, que você pode dizer que a energia
é igual a uma constante dividido pelo comprimento de onda. Então você imagina que quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Essa constante aqui, a gente pode dizer que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz. Lembra que a gente falou na aula passada, por que você compra um protetor solar e vem com proteção ultravioleta, né? Você vai para a praia, tem aquelas camisetas de praia e você paga uma fortuna na camiseta, porque ela está escrito com proteção ultravioleta. Você imagina então que o ultravioleta é essa região que vai estar entre 180 e 400 nanômetros. Você imagina que por ela ter um comprimento de onda pequeno, ela tem alta energia. Quando você for para a praia e voltar todo vermelho, você agradece a radiação ultravioleta, que é a radiação de pequeno comprimento de onda e de alta energia. Você imagina que a água também ela filtra fortemente essa radiação de alta energia, essa radiação solar que é malévola, né? Porque ela tem alta energia. Mas isso daí já é absorção no ultravioleta. Agora a gente está falando do infravermelho. Então você imagina que essa faixa aqui é a faixa de emissão da Terra. Lembra que a gente falou na aula passada do corpo negro? Que todo corpo que está a uma determinada temperatura, ele vai emitir radiação infravermelha, que é o calor. Né? Você pensa numa barra de ferro que você esquentou. Você esquentou, né, aquele calor que você está sentindo se você chegar perto da barra de ferro, a radiação infravermelha que ela está emitindo. Que a gente fala grosso modo, né, que é o calor. Então você imagina que cada corpo ele vai emitir uma radiação infravermelha proporcional à sua temperatura. Então você imagina que o Sol ele vai emitir a radiação, vai emitir luz, energia para a Terra vai esquentar e vai emitir também como um corpo negro. Você imagina que a principal faixa de emissão de radiação infravermelho da Terra está aqui. Então você imagina que o vapor de água, né, ele também ele faz parte do efeito estufa. Lembrando que vocês, acho que no ensino médio eles falam muito mal do efeito estufa. Você não pode deixar a temperatura da Terra aumentar muito. Né? Mas se não tivesse efeito estufa, tipo assim, então vamos zerar o efeito estufa. Não, ele é necessário para a existência da vida na Terra. A gente tem a vida na Terra hoje como a gente conhece por causa do efeito estufa que é natural. Né? É claro, você imagina que o aumento excessivo desses gases do efeito estufa, né, como o dióxido de carbono, vai fazer a temperatura da Terra aumentar muito, o que não é agradável. Você imagina que a natureza é um equilíbrio perfeito, mas pequenas alterações podem mudar tudo. Né? Você imagina o corpo humano, você está muito bem, você está com a temperatura de 35 graus. Se a temperatura subir 5 para cima ou 5 para baixo, você morre. Então você imagina o nosso planeta e o pH dos oceanos. Uma pequena variaçãozinha já muda tudo. Tá? Bem, enfim, então o que eu quero mostrar para vocês é que o vapor de água ele absorve fortemente numa das principais regiões que a Terra está emitindo calor. Então aqui, um feedback positivo ocorre quando o aquecimento global aumenta a evaporação dos oceanos, o que ocasiona maiores concentrações de vapor de água no ar. O aumento da quantidade de vapor de água faz com que mais radiação infravermelha seja absorvida, consequentemente, ampliando o aquecimento da superfície terrestre. Um feedback negativo ocorre quando a troposfera apresenta mais nuvens, o que provoca maior reflexão do fluxo solar incidente. Por conseguinte, induz a um resfriamento da superfície da Terra, sabendo que não há atividades antropogênicas realizadas pelo homem que causam diretamente o aumento da concentração de vapor de água na atmosfera da Terra. É pelo contrário, né? O efeito do homem que causa desmatamento diminui a concentração de vapor de água na atmosfera. Tá? Tem o dióxido de carbono. Você sabe, a gente falou exaustivamente na aula passada, já comecei falando disso de novo nessa aula. Você imagina que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera ela está diretamente relacionada com o aquecimento global. Depois da Revolução Industrial,
a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou exponencialmente. O dióxido de carbono atmosférico, não há dúvidas de que o dióxido de carbono contribui para o aquecimento do efeito estufa, como pode ser visto na figura do próximo slide. Ele absorve em 3 regiões do espectro de infravermelho. Ele tem uma absorção muito forte no intervalo de 14 a 19, uma forte absorção entre 4 e 4,5 e uma absorção muito fraca na região de 3 micrômetros. Então, na próxima figura, né, você pode ser vista a sobreposição do espectro de emissão do infravermelho da Terra com o espectro de absorção do infravermelho, do dióxido de carbono e do vapor de água. Né? Então, só lembrando, você imagina que na Terra, antes do homem, obviamente tinha o vapor de água, né? Isso tudo faz parte dos ciclos das águas e também o dióxido de carbono. O efeito do homem foi aumentar a concentração de dióxido de carbono. Mas você imagina que esses eram os principais gases do efeito estufa que fez a temperatura do nosso planeta chegar a essa temperatura agradável para a gente, que é hoje. Bem, eu cortei a figura, o espectro de absorção do dióxido de carbono. Deixa eu só dar um toquezinho aqui no projetor, que quem está na sala de aula acho que parece que está criando vida o projetor. Nossa, piorou. Vocês conseguem ver? Tá bom? O projetor aqui, ele parece que ele está dando vida para as minhas figuras, elas estão brilhando aqui. Então aqui a gente está falando, você pode olhar na figura desse slide, absorção pelo dióxido de carbono e pelo vapor de água da radiação emitida a partir da superfície da Terra. Né? Então, na parte de cima, a gente tem aqui, ó, nessas duas regiões, a absorção da atmosfera. Então, você imagina que, se você olhar essa figura, né, de cima para baixo, o primeiro espectro de absorção do infravermelho é do dióxido de carbono. Esse espectro de absorção vai de 12 a 20. Esse espectro de absorção vai de 12 a 20. E o espectro de absorção da água vem logo na sequência. Você pode ver a absorção pronunciada dele de 4 a 8 e de 20 a 24. Então, você combina esses espectros de absorção, você imagina que toda a radiação infravermelha que é emitida pela Terra, entre 12 e 24, 4 e 8 micrômetros, ela vai ser absorvida pelos gases do efeito estufa, vapor de água e dióxido de carbono. Lembrando que o efeito estufa não é de todo ruim. Aí essa parte que não tem absorção, né, que está entre 8 e 12, é conhecida como janela atmosférica. Porque essa é a principal região do infravermelho que a Terra emite calor. Então você imagina que o Sol emite luz para a Terra, essa luz bate na superfície da Terra e é transformada em calor, energia térmica. Né? O calor é a radiação infravermelha. Você imagina que dessa radiação infravermelha que a Terra está emitindo, já que ela aquece, ela vai ser refletida de volta para a Terra, dessa radiação infravermelha, ela será refletida de volta para a Terra pelo vapor de água e o dióxido de carbono que estão na nossa atmosfera. Só que o dióxido de carbono e o vapor de água, eles não conseguem absorver a radiação infravermelha, que está entre 8 e 12 micrômetros. É nessa faixa que a Terra emite radiação infravermelha. É nessa faixa que o calor escapa da Terra, certo? Depois a gente fala do metano. Você imagina que o metano ele vem dos processos anaeróbicos, né? E hoje também ele vem do processo dos ruminantes. Você imagina que hoje a maior parte dos animais que tem na Terra é o homem e os animais que o homem cria para comer.
A gente tem mais rebanho hoje de gado do que gente ou qualquer outro animal na superfície da Terra. Então você imagina que essa produção extensiva de gado, ela gera emissões absurdas de metano. Aí eles vão falar: "Ah, mas o metano é um gás do efeito estufa muito mais poderoso que o dióxido de carbono". Por quê? Você imagina que o metano, ele vai ter a capacidade de absorver a radiação infravermelha bem na parte da janela atmosférica, onde a Terra emite o calor, né, ou melhor dizendo, né, bem na região em que a água e o dióxido de carbono não absorvem a radiação infravermelha. Então, né, falando do dióxido de carbono atmosférico, as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis são a principal fonte antropogênica de dióxido de carbono. O carbono dos combustíveis fósseis ficou confinado por milhões de anos sobre a superfície da Terra, até que o dióxido de carbono ser liberado por meio de um processo de combustão. As fontes naturais de dióxido de carbono atmosférico incluem a decomposição de organismos, a respiração pelas plantas e animais e alguns processos oceânicos. Vários importantes sumidouros de dióxido de carbono, que são mecanismos e processos que removem o dióxido de carbono da atmosfera, ocorrem no planeta Terra. A formação de rochas sedimentares para formar calcário representa de longe o maior sumidouro. Entretanto, pelo fato de o processo de litificação requerer um tempo muito longo para remover o dióxido de carbono da atmosfera, não vamos considerar esse processo como importante na mitigação do efeito estufa antropogênico. Pessoal, qual que vocês acham que é o principal sumidouro de dióxido de carbono? Vamos lá, vocês estão fazendo a primeira prova, aí eu coloco na prova quem que é o principal responsável pela redução da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Sim, o fitoplâncton, né? É. Bendito seja o ensino médio, né? Então, de fato, você tem os bichinhos que ficam em cima do oceano. Eles falam que aquela primeira camada de 3 centímetros em torno de todo o oceano, e esse bichinho que eles chamam de fitoplâncton, ele pega o dióxido de carbono. Então você imagina que aqui tem o fitoplâncton, aí ele vai transformar o dióxido de carbono em carbono e o oxigênio. Aquela discussão que a gente teve na primeira aula, né, que no passado se pagaram, né, para divulgar pesquisas que falavam que as plantas, que as florestas, não tinha qualquer efeito na formação de oxigênio. Você imagina que as plantas, né, elas transformam dióxido de carbono em carbono também, né? Mas falavam-se que o que elas põem de oxigênio durante o dia, eles retiram à noite, então não tinha, então o feedback no final um neutralizava o outro. Então podiam destruir todas as florestas, porque o oxigênio não vinha das florestas, né? O que não é verdade, porque a principal importância das florestas é no ciclo das águas, né? Aliás, né, eu não digo nem a principal, você imagina que uma função extremamente importante das florestas é regular o ciclo das águas, né? Enfim, você tem o fitoplâncton nessa camada de uns 3 centímetros do oceano, que vão transformar o dióxido de carbono em carbono. Outra coisa que é importante, você imagina que quanto mais fria a água do mar, mais dióxido de carbono pode se solubilizar na água do mar. Então você imagina que você tem o dióxido de carbono, quanto mais fria a água, mais ele vai se solubilizar na água do mar. Então você imagina que uma quantidade absurda de dióxido de carbono está sendo solubilizado nas águas, tanto dos oceanos quanto nas águas doces. Um dos tópicos que a gente vai ver nesse curso, né, são as águas, né?
Você pode imaginar que as águas do ponto de vista de um químico, né. Então você pode imaginar que apenas 0,6% da água que está na superfície terrestre é água doce, né. Você imagina que o resto está nos oceanos. Você pode imaginar que, na verdade, 97% das águas que tem no nosso planeta são salgadas, 3% são águas doces. Mas você imagina que a maior parte dessa água doce tá congelada nos polos. Então a água doce que resta para a gente nos lagos e rios é cerca de 0,6%. Você imagina que então que todas essas águas que estão na superfície terrestre, ou como água doce nos rios e nos lagos, ou nos oceanos, elas absorvem o dióxido de carbono que está na atmosfera. Você imagina que quanto mais quente o nosso planeta, obviamente mais quente as águas dos mares. Quanto mais quente as águas dos mares, mais CO2 vai ser liberado dos oceanos, né. Você imagina que é um feedback positivo. Aumenta a temperatura, aumenta o dióxido de carbono que sai dos oceanos. Diminui a temperatura, os oceanos absorvem mais dióxido de carbono. Depois eu vou falar para vocês da química que acontece quando o dióxido de carbono se solubiliza na água dos mares. Hoje a gente vive um fenômeno também que a gente fala que é a acidificação das águas dos oceanos. E sabem qual que é o pH da água do mar? O pH da água do mar é em torno de 8. Eu acho também que vocês viram no ensino médio que você tem aquela escalinha do pH, né. Você tem aquela escalinha do pH, você vai falar que o pH vem de 0 a 14, você vai falar que um pH 7 é neutro, você vai falar que um pH menor do que 7 é ácido, e você vai falar que um pH maior do que 7 é alcalino. Então você pega na tua casa aquele produto de limpeza, o Lisoform, que tem amônia, acho que agora as últimas formulações eles tiraram amônia. Você imagina que é uma solução alcalina, vai ter um pH próximo de 10. Aquele leite de magnésia, que na verdade é o hidróxido de magnésio, que você toma para azia, né, às vezes passa na pele também, tem um pH próximo de 10. Você imagina que a água de bateria, agora as baterias que tem em carro são seladas, né. Quem teve carro bem lá atrás, né, as baterias não eram seladas, aí você tinha que ficar colocando água na bateria. Imagina que o ácido de bateria, ele vai ter um pH aqui próximo de 0. Enfim, pH menor do que 7 é ácido, maior do que 7 é alcalino. Vocês devem pensar que o pH da água é 7. Ah, de Depois quando a gente for para o laboratório a gente for fazer a parte prática da disciplina, a gente vai calibrar um pHmetro, vocês vão medir o pH da água da torneira e vão medir o pH da água do mar. Então você imagina que o pH da água do mar é em torno de 8, é um pH alcalino, mas ao passar dos anos, você imagina que o pH do mar começou a diminuir. E um dos principais responsáveis por isso é a dissolução de dióxido de carbono nos oceanos, né. Ele está diretamente também ligado com a alteração de pH dos oceanos. Mas isso é outro assunto, né. E também é que quando você tem esse processo. Bem, então eu estava falando aqui das rochas calcárias. Vocês chegaram a ver no ensino médio o que são as rochas calcárias? Não, sem problema, né, a gente fala só para trazer uma recordação para vocês, mas se não viu, isso não tem a menor importância, né, a gente vai ver tudo agora. Já cataram conchinha na praia? Do que é feita a conchinha? Sim, é carbonato de cálcio, tá. Então eu estava falando para vocês que você tem o dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono, quanto mais frio o oceano,
mais ele vai se solubilizar nos oceanos. Quando esse dióxido de carbono se solubiliza nos oceanos, ele pode reagir com a água para formar o ácido carbônico, né? Então, quanto mais fria a água, mais dióxido de carbono se solubiliza na água. Se ocorreu o aquecimento global, a temperatura dos oceanos sobe, o mar vai liberar o dióxido de carbono que ele tem absorvido, né? Então, o dióxido de carbono ele se solubiliza na água. O que acontece quando o dióxido de carbono se solubiliza na água? Ele pode reagir com a água para formar o ácido carbônico. Aí você imagina que esse ácido carbônico, vamos colocar daqui. Você imagina que esse ácido carbônico, lembra do ácido monoprótico, diprótico, da química geral? Por exemplo, agora é só um exemplozinho. Então, depois eu dou o exemplo, então, para ficar bonitinho aqui. Eu só tenho um pedacinho de quadro que o pessoal de casa consegue ver. Se eu começar a escrever pequenininho, ninguém vai ver nada, né? Acho que nem quem está na sala de aula, né? Então, depois eu dou um exemplo para vocês. Quando a gente fala um ácido diprótico, é porque ele pode perder mais de um próton. No caso diprótico, ele pode perder 2 prótons. Então, você imagina que esse é um ácido diprótico. O ácido carbono pode virar o bicarbonato, doar um próton. E, é claro, o bicarbonato pode virar carbonato. Então, você imagina que a dissolução de dióxido de carbono na água torna o pH da água ácido. Se você pegar as águas superficiais, né, as águas doces, né, você imagina que o número de sais dissolvidas na água doce é muito baixo. A gente ainda vai estudar as águas, né? Isso daí eu tô. Depois vocês podem olhar os 450 slides que tem na aula, né? É que eu ainda estou alterando algumas coisas para tentar deixar melhor para vocês. A gente vai ter a parte que a gente estuda as águas superficiais e oceânicas, né? Então você imagina que, obviamente, né? Eu perguntar para vocês assim, qual que é a diferença da água doce para a água do mar? Você vai falar, professor, é a quantidade de sal. Você imagina que a água doce vai ter, no máximo, 1 grama de sal por litro de água. A água doce vai ter, no máximo, 1 grama de sal por litro de água, enquanto a água do oceano vai ter em torno de 35%, 35 gramas por litro. E 35 gramas de sal por litro de água do oceano. Na parte experimental desse curso, a gente vai determinar a concentração de cloretos na água doce e na água do oceano, na parte experimental, né? Então, você imagina que as águas doces, por ter poucos sais dissolvidos, a dissolução do dióxido de carbono altera muito o pH dessa água. Então, o pH das águas superficiais, né, o pH das águas doces, eles são ligeiramente menores do que 7. Você vai medir um pH da água de torneira, você vai ter ali 6,8, 6,9, justamente por causa da dissolução do dióxido de carbono na água. E a gente fala que a dissolução do dióxido de carbono na água está fazendo com que os oceanos se tornem mais ácidos, né? Nesse curso também, na parte experimental, a gente vai determinar a dureza da água. O que seria a dureza da água? Sabe a estalactite que se forma na caverna? As rochas calcárias? Você imagina que o cálcio, ele reage com carbonato
para formar o carbonato de cálcio, que é insolúvel. Então você imagina que as rochas calcárias, as conchinhas que vocês pegam quando vão na praia, é carbonato de cálcio. Quando a gente fala de dureza das águas, a gente fala da concentração de cálcio que tem dissolvido na água. Você imagina que, por exemplo, uma água que vai ser utilizada num processo industrial, uma água que será utilizada num processo industrial, toda a água vai ter, perdão, né, eu não coloquei o 2 menos aqui do carbonato. Toda a água vai ter carbonato, por quê? Por causa da dissolução do CO2 da atmosfera na água. Se essa água tiver muito cálcio, ela vai se precipitar nas tubulações como carbonato de cálcio, né? Então aqui a gente estava falando, né, em uma escala do tempo humano, os oceanos representam o maior sumidouro. Então, você imagina que o que mais retira o dióxido de carbono da superfície da, da superfície terrestre, da atmosfera, são os oceanos. Seja pelo processo de dissolução do dióxido de carbono na água, seja pela atividade do fitoplâncton. Os oceanos são um reservatório imenso no ciclo global de carbono. A primeira maneira pela qual os oceanos removem o dióxido de carbono da atmosfera é por meio da dissolução do gás. A água fria do oceano polar dissolve na superfície o dióxido de carbono atmosférico. As águas superficiais ricas em dióxido de carbono mergulham em direção ao oceano profundo, onde o dióxido de carbono é sequestrado e armazenado por várias centenas de anos. Você também pode pensar que quanto mais profundas as águas, mais geladas elas vão estar, né? E, e sequestrando e armazenando por várias centenas de anos esse dióxido de carbono. Esse tipo de sumidouro deverá tornar-se menos importante conforme as regiões polares se tornam mais quentes. A segunda maneira pela qual os oceanos removem o dióxido de carbono da atmosfera é no modo biológico, né, com o fitoplâncton. Né, que a gente fala que o fitoplâncton vai pegar o dióxido de carbono, vai transformar ele em carbono e liberar o oxigênio. Então aqui a gente tem um desenhozinho, todo bonitinho. Aqui você tem os oceanos, aqui você tem as plantas e os animais, né? Tá vendo aí umas vaquinhas, umas ovelhinhas, estão liberando dióxido de carbono. Do outro lado tem o homem, né? A respiração dos animais, né? Do homem, de qualquer animal, libera dióxido de carbono. A combustão de combustíveis fósseis, né? Seja em processos industriais ou seja no seu veículo, liberam dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono se solubiliza nos mares. Tá? Aqui ele fala, o oceano, the ocean holds 50 vezes, né? Então o oceano mantém 50 vezes mais dióxido de carbono que a atmosfera. Então você imagina que no oceano tem 50 vezes mais dióxido de carbono do que na atmosfera terrestre. Diga. Oi? A função do plâncton, né? É. É o transformar o dióxido de carbono em oxigênio. Tá? Você pode imaginar também que para esse processo também o dióxido de carbono ele tem que estar solubilizado na água. Então você imagina que o dióxido de carbono solubiliza nas águas. Uma parte desse dióxido de carbono vai sofrer esse ciclo que eu mostrei para vocês, vai virar ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. Tá? Então você imagina que o CO2 que está na atmosfera, ele entra no mar e vira o CO2 aquoso, ele fica no estado aquoso. Aí ele pode virar o ácido carbônico, que vai se dissociar para dar o bicarbonato, e esse daqui pode se dissociar depois para dar
o carbonato. Então você imagina que no oceano ele vai virar essas 3 espécies. Deixa eu pegar um giz colorido aqui. Então você imagina que nos oceanos ele vai estar como essas 3 espécies. Uma parte desse dióxido de carbono que está aquoso, ele vai ser transformado em carbono e liberar oxigênio. Certo? Aqui é só uma figura que eu peguei do Journal of American Chemical Society, de 1940. Aí ele mostra aqui a temperatura no eixo X. No eixo Y você tem a solubilidade do dióxido de carbono na água. Então, olhando para esse gráfico, você imagina que a temperatura vai de 0 a 100. E aqui você tem a solubilidade do dióxido de carbono na água. O que vocês acham que acontece com a solubilidade do dióxido de carbono em função da temperatura? Aumenta ou diminui? Aumenta. Exato. Quanto mais fria, maior a solubilidade do dióxido de carbono. Né? Isso daqui é a pressão. Aqui você imagina que a pressão atmosférica, né? O fitoplâncton marinho absorve o dióxido de carbono atmosférico e posteriormente libera o carbono sobre uma forma sólida que afunda até o leito oceânico, onde então ele é sequestrado e retido por tempo indeterminado na litificação das rochas sedimentares. Estima-se que esse processo reduz a concentração de dióxido de carbono atmosférico por cerca de 1/3 da quantidade que teria sem esse mecanismo. Alguns cientistas sugerem que a fertilização da superfície do oceano com sulfato de ferro permita que o fitoplâncton marinho se reproduzisse mais rapidamente. Né? Então ele já tem aquelas ideias de tentar acelerar esse efeito do plâncton, né? Porque o plâncton transforma em carbono mesmo o dióxido de carbono e libera o oxigênio. Tá? Você imagina que a própria superfície da Terra, por ação de alguns micro-organismos, pode absorver o dióxido de carbono para liberar o oxigênio. Você imagina que a superfície da Terra terrestre, que está coberta por florestas, é muito menor do que a que está coberta por oceanos. Né? Então você pode dizer que o principal efeito está nos oceanos, de retirada do dióxido de carbono da atmosfera. Então agora vamos falar do metano. Né? Você imagina que o metano, eles falam que o metano é um gás do efeito estufa mais poderoso que o dióxido de carbono. A gente fala que a radiação no infravermelho na janela atmosférica pode ser absorvida por outras moléculas poliatômicas. Por serem compostas de átomos diferentes, essas moléculas vibram em diferentes frequências. Como resultado, irão absorver em regiões diferentes do espectro infravermelho. Como pode ser visto, o metano absorve nas faixas de 3 e 4 e de 7 a 8,5. A absorção do metano entre 3 e 4 não é tão importante, porque a radiação emitida pela Terra dificilmente tem qualquer emissão nessa região. A absorção entre 7 e 8,5 está dentro da janela atmosférica, e por meio de absorção nessa faixa, o metano pode contribuir para o efeito estufa. Então, só mostrando aqui, lá no slide anterior, eu falei que os principais gases que a gente tem na nossa atmosfera é o vapor de água e o dióxido de carbono. Eles absorvem a radiação infravermelha que sai da Terra nessas regiões aqui. A janela atmosférica está localizada entre 8 e 12.
né, a radiação infravermelha que o vapor de água e dióxido de carbono não consegue absorver, que é bem a faixa em que o metano absorve fortemente. Por isso que eles falam que o metano é um gás do efeito estufa mais poderoso, né, do que o dióxido de carbono. Então, como você pode ver, aqui está o espectro de absorção da infravermelha do metano, né? Como você pode ver, ele absorve fortemente bem nessa região da janela atmosférica. E aqui a gente tem uma figura que mostra as fontes de emissão líquida global do metano atmosférico, né? Então aqui você tem as principais fontes de emissão do metano. O dióxido de carbono, você já sabe que é a queima de combustível fóssil. O metano, ele, é claro, dióxido de carbono, ele vem naturalmente da natureza, da respiração animal, o dióxido de carbono. Mas aí, quando o homem começou a queimar combustível fóssil, ele começou a largar largas quantidades de CO2 na atmosfera. O metano também, ele está naturalmente presente na superfície terrestre, isso antes do homem. Só que o homem, com as suas atividades, ele começou a gerar novas fontes de geração de metano. Então, assim, sempre teve ruminantes na superfície terrestre. E os processos anaeróbicos que acontecem, por exemplo, em pântanos. Já viu aquele filme norte-americano do Mississippi que tem os pântanos? Aí você vê aquela fumacinha branca saindo aquele filme de terror norte-americano que acontecem nos pântanos. O pessoal olha à noite, assim, aquelas áreas alagadas, e só aquela fumacinha correndo em torno do pântano. Então aquilo ali, aquilo advém de processos anaeróbicos que acontecem em pântanos, por exemplo, e liberam metano. Ruminantes, antes do homem já tinha ruminantes na superfície terrestre. Só que aí veio o homem com plantações extensivas de arroz, né, que tem esse mesmo processo que tem nos pântanos, e começou com a pecuária extensiva. E aumentou drasticamente a concentração de metano na superfície terrestre, né? Então, por exemplo, as plantações de arroz e as criações de animais, elas correspondem por 36% de todo o metano que está na atmosfera terrestre. O óxido nitroso atmosférico. Então, antes da gente falar dos óxidos de nitrogênio, de nitrogênio, quais são os principais gases na atmosfera terrestre? Nitrogênio e oxigênio, né? Imagina que o nitrogênio vai estar em torno aí de 70%. Nitrogênio e oxigênio, eles fazem parte do efeito estufa? Não. Eles não conseguem absorver a radiação infravermelha. Por quê? Porque eles não têm momento de dipolo, né? Você imagina, ó, você tem uma ligação nitrogênio-nitrogênio, ligação oxigênio-oxigênio. Eles não absorvem a radiação infravermelha, tá? Os óxidos de nitrogênio, obviamente, eles vão absorver a radiação infravermelha, mas você pode imaginar o seguinte, que você fazer a reação do nitrogênio atmosférico com o oxigênio, isso daqui é um processo muito difícil. O nitrogênio tem uma ligação tripla, que é muito difícil de ser quebrado. Então é muito difícil o nitrogênio reagir com o oxigênio para dar o monóxido de nitrogênio. É muito difícil. Você imagina que em processos, por exemplo, você faz uma fogueira de São João, você está queimando lenha. A temperatura que você vai conseguir ali na fogueira de São João queimando lenha não é o suficiente para fazer o oxigênio da atmosfera reagir com o nitrogênio e gerar óxido de nitrogênio. Você pensa que em processos como você imagina dentro do pistão de um carro, dentro do motor de um carro, né? Você vai ter alta pressão e alta temperatura. Dentro do motor você favorece esse processo. Então você imagina que se você fizer uma fogueira, o nitrogênio não vai reagir com o oxigênio para dar
os óxidos de nitrogênio. No entanto, dentro do motor, porque a temperatura e a pressão é alta, esse processo pode acontecer. É claro, né, tem processos como descargas elétricas na atmosfera terrestre que geram óxido de nitrogênio, mas o principal causador, o principal responsável pela emissão de óxido de nitrogênio é a queima de combustível fóssil nos motores. Só dentro do motor existem condições de temperatura e pressão suficientes para que essa reação aconteça. Tá? Então, geralmente, a gente representa os óxidos de nitrogênio como NOx, né? Porque o nitrogênio ele pode estar presente na natureza como óxido nitroso, ele está representando aqui, o monóxido de nitrogênio, embora o monóxido de nitrogênio ele reaja praticamente que imediatamente com o oxigênio da atmosfera e se torne o dióxido de nitrogênio. Esses são os principais óxidos de nitrogênio que tem na atmosfera terrestre. Então a gente está falando, a principal fonte de óxido nitroso é a liberação a partir dos solos, lagos e oceanos por meio de processo de desnitrificação microbiana do nitrato. É difícil determinar quanto de sua liberação é natural e qual proporção é decorrente de atividades antropogênicas. A aplicação de fertilizantes sinteticamente nitrogenados aumenta a concentração de nitrato no solo e facilita reações microbianas de decomposição. Não existem sumidouros troposféricos importantes para os óxidos de nitrogênio. E como resultado, o gás possui um tempo de residência na troposfera longo, de aproximadamente 120 anos. Pessoal, então, lembra que só existe dentro do motor condições para que o oxigênio reaja com o nitrogênio para formar óxido de nitrogênio. E você pensa também, se você for ver de um ponto de vista mais. É que eu sou químico, né? Se você tiver uma disciplina de ambiental com um biólogo, né, ou com alguém da área de humanas, eles vão falar muito da geração de alimentos, né, de todo o impacto da atividade humana na geração de alimentos. Tá? Então você imagina que hoje a gente tem uma agricultura extensiva e ela só consegue funcionar por causa da utilização maciça de fertilizantes. Né? Então você lembra que na atmosfera você tem o nitrogênio, mas o nitrogênio ele não consegue ser absorvido pelas plantinhas. Ele tem que estar em formas solúveis. Quais são mesmo as formas solúveis do nitrogênio? Ele pode estar como um cátion, que é amônio, ou pode estar como um ânion, que é o nitrato. Então, um fertilizante que é muito utilizado, lembra que eu falei para vocês na primeira aula da explosão em Beirute, do acidente com nitrato de amônio? Então, isso daqui é extensivo, é muito utilizado na agricultura extensiva para oferecer nitrogênio para a planta. Então, você imagina também que o processo microbiano que acontece no solo, oxidando a amônia ou reduzindo o nitrato, eles podem gerar óxido de nitrogênio. Eu tenho certeza que vocês ouviram falar muito nos clorofluorcarbonos. O que seria um clorofluorcarbono? Bem, aqui a gente tem uma definição de clorofluorcarbono. Eu não podia deixar essa passar. Você imagina que quando você tem essa molécula, você tem o carbono fazendo 4 ligações. Na disciplina de vocês de química geral, vocês chegaram a ver as hibridizações dos átomos? Por exemplo, você imagina que o carbono, o cloro, compartilham elétrons para fazer uma ligação.
o flúor e o carbono compartilham elétron para fazer uma ligação. Vocês chegaram a ver como que isso acontece? As hibridizações? Não tem problema. Você imagina que o carbono, né, essa daí é clássica do ensino médio também, né? O carbono faz 4 ligações. Você imagina que quando o carbono faz 4 ligações, ele está na hibridização que a gente chama sp3. Por que sp3? Porque ele combina um orbital s com 3 orbitais p para ter essa hibridização. O que é importante você saber? Que toda vez que um carbono faz 4 ligações, você imagina que ele vai estar no. Você imagina que o carbono central vai ser o centro de um tetraedro e cada ligante vai estar nos vértices desse tetraedro. Então você imagina que o carbono fazendo 4 ligações, ele está no espaço. Então, quando você faz a representação de uma figura geométrica no espaço, você lembra que você tem o carbono aqui. Quando eu faço isso daqui, eu estou querendo dizer que esses 2 ligantes estão no plano do papel, no caso, no plano da lousa. Quando eu faço uma ligação desse jeito, eu quero dizer que essa ligação está para fora do plano do papel. E quando eu faço uma ligação desse jeito, igual está sendo mostrado ali no slide, eu estou querendo dizer que essa ligação está para dentro do plano da folha. Tá? Nesse caso, não tem muita importância, por quê? Porque ele tem 2 ligantes iguais, que são 2 flúores, e ele tem 2 cloros. Tá? Então, você imagina que pela geometria da molécula, né, ele tem um plano de simetria. Então, tanto faz eu olhar de um lado quanto de um outro. O carbono, quando ele tem 4 ligantes iguais, é o que a gente fala da estereoquímica, né, que ele tem um centro quiral. É o caso da talidomida, por exemplo. Bem, então só falando, a gente estava falando dos clorofluorcarbonos. Os clorofluorcarbonos são gases do efeito estufa que absorvem fortemente na região da janela atmosférica, que é entre 9,5 e 11,5. A concentração de CFCs na atmosfera é superior a 1 ppbv. E até antes do Protocolo de Montreal, em 1987, sua concentração estava aumentando a uma taxa de 5% ao ano. Devido ao Protocolo de Montreal, alguns dos países mais desenvolvidos, né, incluindo os Estados Unidos, proibiram a fabricação e a utilização dos CFCs, reduzindo sua taxa de crescimento. Entretanto, o Protocolo de Montreal ainda permite que países menos desenvolvidos, como o México, continuem a fabricação e o uso dos CFCs. Então, vocês são muito novas, né? Vocês já viram aquelas geladeiras que gera gelo? Tipo, hoje todas as geladeiras são frost-free. Você não cria uma camada de gelo no congelador. Tá? Você imagina que todos esses aparelhos antigos, né, que geladeira, ar-condicionado, né, eles usavam esses CFCs no processo de refrigeração. Eu digo que todo mundo que morou numa república já viu um CFC de perto. Né? Essas geladeiras antigas, elas criavam uma crosta de gelo em volta do congelador. Aí tinha sempre alguém na república que era a vez dele de limpar a geladeira, ele tinha que tirar o gelo do congelador, né? Aí ele não tinha paciência de esperar descongelar, ele ia lá e começava a quebrar o gelo com uma faca. Aí nisso daí ele sempre furava os caninhos que tinha na geladeira, estava cheio de CFC que fazia parte do processo de refrigeração do processo de refrigeração da geladeira. Tá? Então você imagina que hoje, né, a gente tem todas essas geladeiras frost-free e já foi assim, vocês não pegaram a época, né, que todas as geladeiras e ar-condicionado, por exemplo, tinham CFCs. Então, antes você ia comprar uma geladeira, um ar-condicionado, quando estava nessa transição, vinha com selo livre de CFC. A indústria se adaptou, né, e hoje não tem mais geladeira nem ar-condicionado que usa CFC.
Você imagina que antes todos esses eletrodomésticos, eles usavam CFC no processo de refrigeração. Então aqui a gente tem o espectro de infravermelho dos CFCs, né, do CFC12, que é aquela molécula que eu mostrei para vocês, né? Daqui vem o nome clorofluorcarbono, você está vendo? É um carbono que está ligado com 2 flúores e com 2 carbonos. Daí vem o nome clorofluorcarbono. (17h36). Nosso intervalo é 8h10, né? Um poluente atmosférico é definido como uma substância que está presente na atmosfera sobre uma concentração que é suficiente para causar danos aos seres humanos, a outros animais, à vegetação ou a bens materiais. Cada ser humano inala diariamente cerca de 20 mil litros de ar. Se gases nocivos ou partículas tóxicas finas estão presentes no ar, eles também são aspirados para os pulmões, onde podem causar doenças respiratórias graves, além de outros problemas de saúde. Nos Estados Unidos, cerca de 90% de toda a poluição do ar é causada por 5 poluentes atmosféricos primários: o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e partículas em suspensão. Das principais fontes e contribuição relativa de cada um para a poluição do ar nos Estados Unidos é mostrado na próxima figura. Então aqui a gente tem uma figura que está mostrando as principais fontes de emissão dos principais 5 poluentes do ar. Então vocês entenderam? A gente viu no começo um pouquinho da química atmosfera, como a atmosfera terrestre é dividida. A gente viu os gases do efeito estufa. Então você imagina que, por exemplo, o dióxido de carbono, ele é um gás do efeito estufa, mas ele não faz mal para você. O dióxido de carbono não faz mal para você. Já o monóxido de carbono, ele pode te matar. Então, se você está num túnel, né, que parou o trânsito, você pode até morrer ali, mas você não vai morrer por causa do dióxido de carbono, você vai morrer por causa do monóxido de carbono. Tá? Então, a gente viu os gases do efeito estufa e agora a gente está vendo os principais poluentes do ar. Os gases que fazem mal para vocês. Lembra a definição? Um poluente atmosférico. Então a gente viu os gases do efeito estufa, agora a gente vai ver os poluentes atmosféricos. Compostos orgânicos voláteis. A gente vai falar mais disso para o final da aula, né? Mas sim, você já viu aqueles carros que estão com problema no motor? Não sei se alguém já teve um carro e deu problema de pistão. Deu problema de pistão ou problema nos cilindros. Você, por exemplo, minha mãe tinha um Fusquinha velho. Né? Quando ela chegava em casa, eu sentia da rua o cheiro de gasolina. Né? Por que eu sentia... Por que quando minha mãe chegava, eu já sentia o cheiro de gasolina? Imagina que o motor não estava funcionando de forma eficiente, ele estava com problema com tudo ali, né? No pistão e no cilindro. Então ele não conseguia queimar todo o combustível. Então uma parte da gasolina que é para o motor, eu acho que ele muito mais jogava gasolina na atmosfera do que queimava no motor. Né? Então você imagina que a combustão não eficaz de gasolina num motor, ele expele a gasolina para a atmosfera. Então você imagina que aí você tem compostos orgânicos voláteis na atmosfera. Combustível não queimado. O motor que vocês têm no carro de vocês é um motor de 4 tempos. Tá?
E ele é muito eficiente para queimar combustível, exceto quando ele está com esses problemas, né, de pistão ou cilindro. Mas aqui o motor de 2 tempos, que ele é mais leve, que o pessoal usa em serra elétrica. Você já viu aquele pessoal cortando grama na cidade? Com aquele fio de nylon? Quando você vê ele, você não sente cheiro de gasolina. Aquilo ali, se você tem uma serra elétrica, um cortador de grama com motor de 4 tempos igual no carro, ele é mais complicado, seria mais caro o aparelho, e também ele seria mais pesado, então você não ia conseguir segurar. Então eles usam motor de 2 tempos. O problema do motor de 2 tempos é que ele joga muita gasolina fora. Ele não tem o processo de queima completa, ele joga na atmosfera. Isso daí é só alguma classe, né, dos compostos orgânicos voláteis. Tá? Vocês lembram o que é composto orgânico? Você pode imaginar que é tudo que tem ligação carbono e hidrogênio. A gasolina, por exemplo. O etano. Certo? A química orgânica é a química do carbono. Compostos orgânicos voláteis são substâncias orgânicas que são voláteis. Então ele está falando que, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% dos compostos orgânicos voláteis que estão na atmosfera vêm do transporte, né? Ou seja, dos automóveis, caminhões, carros de passeio, né? Isso tudo vem dos automóveis. Você imagina que a maior parte disso é o combustível não queimado. Monóxido de carbono também, o principal vilão. O principal vilão é os transportes, né? Os automóveis. O óxido de nitrogênio, principal vilão, os automóveis, 49,1%. Os óxidos de enxofre, ele vem da queima de combustíveis fósseis. Você imagina que, por exemplo, a gasolina, né? A gasolina é um derivado do petróleo. Você imagina que todo combustível fóssil tem enxofre. Agora, o lugar de onde você tira esse combustível fóssil varia a concentração de enxofre. Você imagina que o carbono, você imagina que a gasolina tem enxofre como qualquer combustível fóssil. A gasolina tem enxofre como qualquer combustível fóssil. No entanto, ela tem muito menos que o carvão, por exemplo. Aí eu volto naquela minha discussão. A gente tem muita sorte no Brasil de depender das hidrelétricas, não das termoelétricas. Porque o carvão é muito rico em enxofre. Tem lugares que a porcentagem de enxofre no carbono chega a 10%. Então você imagina que 10% de tudo que está sendo queimado é enxofre. Tá? E a gente tem o material particulado. Mais uma vez, os transportes, né? A queima de combustíveis fósseis é o principal responsável. Lembra que eu falei na aula passada, eu falei, alguém aqui tem carro a diesel? Você imagina que aqui no Brasil a legislação permite carro a diesel só caminhonete, só pesados. Então, caminhonete vai ser a diesel. Carro de passeio não pode ser a diesel. Até na Argentina, quando eu fazia o meu mestrado na Argentina, carro de passeio podia ser diesel, né? Aí você vai falar, professor, mas por que se o diesel ele é tão mais barato? Agora nem tanto, né? Você imagina que o diesel ele é mais barato que a gasolina, né? E ele também tem um maior rendimento. Né? Por que a gente não usa carro a diesel? Né? Não seria mais eficaz do ponto de vista financeiro, né? Então rende mais que a gasolina e é mais barato. Você imagina que a queima de diesel gera muitos materiais particulados. Gera micropartículas nesse processo. Lembra que eu falei que 1 litro de diesel gera até 3 gramas de material particulado, né, de fuligem. Enquanto que 1 litro de gasolina gera 0,1 gramas. Então você imagina que até numa cidade como Blumenau, que é relativamente pequena, né? Nossos 300 mil habitantes, né? Mas até numa cidade como a nossa, você imagina se todo carro que está passando aqui jogasse no ar 3 gramas
de material particulado de fuligem. Eu cheguei aqui 6 horas para montar a aula de vocês, se eu deixasse a janela aberta, vocês iam chegar para ter aula às 6h30, tem uma camada preta em cima da mesa. Tá? Você pode imaginar, eu já falei para vocês na aula passada do carbono, do carvão, né, que ele tem muitos silicatos, né, e resíduos de metais. Quando ele queima, isso daí também forma micropartículas, né, que eles chamam de partículas indestrutíveis. Eles formam micropartículas de silicatos e de restos de metais. Lembra que eu falei do perigo? Quanto menor a partícula, o nosso pulmão não consegue eliminar. Então você vai jogar uma partidinha de futebol de areia, você respira ali 1 litro, você respira 1 quilo de areia, mas não tem problema, né? Porque a partícula grande, o teu pulmão elimina, mesmo que você respire. As pequenas não, ela fica dentro do teu pulmão e petrifica. Mais uma vez aquela nossa conversa anterior, né? Eu falei que os óxidos de nitrogênio eles são gases do efeito estufa e também são nocivos. Além de o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, lembra os óxidos de nitrogênio? A gente coloca NX, né? Ele pode estar como óxido nitroso, como monóxido de nitrogênio ou como dióxido de nitrogênio. Eles são gases do efeito estufa e também são substâncias nocivas à saúde humana. O dióxido de carbono, a gente falou exaustivamente dele, ele é um gás de efeito estufa. Só que ele não é prejudicial para o corpo humano. Você imagina que o dióxido de carbono não é prejudicial ao corpo humano. Tá? Na minha época toda a formatura, já viram aqueles drinks que sai fumaça? O que você acha que é aquilo? O que é o gelo seco? Dióxido de carbono. Você imagina que o dióxido de carbono a altas pressões ele solidifica. Gelo seco é dióxido de carbono no estado sólido. Então o pessoal joga pedrinha de gelo seco no drink, você pode tomar o drink e sair naquele monte de fumaça. Aquela fumaça que você está vendo é o dióxido de carbono. Tem qualquer medo, porque o dióxido de carbono ele não faz mal para o ser humano. Agora, o monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina do sangue e você morre por asfixia. Tá? Você imagina que o dióxido de carbono ele vem da queima total de combustíveis fósseis e o monóxido de carbono vem da queima parcial de compostos orgânicos. Tá? Geralmente, tem aquelas histórias, né, que o pessoal chega em casa, né, tomou todas, aí para o carro na garagem, não desliga o motor do carro e dorme na garagem. Aí acaba morrendo asfixiado com os gases do carro. Você imagina que o dióxido de carbono que sai da combustão do combustível fóssil não faz mal. Mas o monóxido de carbono que vem da queima parcial que vem da queima parcial do combustível fóssil, esse daqui é o responsável por matar a pessoa por asfixia. Então, eu apresentei para vocês os 5 principais poluentes atmosféricos. Eu falei para vocês nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro isso não muda muito. Você imagina que tanto no Brasil, na China, nos Estados Unidos, esses são os 5 principais poluentes atmosféricos. Tá? Não se esqueçam: monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, partículas finas, dióxido de enxofre e compostos orgânicos voláteis. O setor de transporte é responsável por quase 50% de toda a poluição atmosférica proveniente de fontes antropogênicas nos Estados Unidos. Além do monóxido de carbono, os automóveis emitem óxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Tá? Então, lembra mais uma vez, em condições normais, o oxigênio não reage com o nitrogênio. No motor do carro, você tem alta pressão e alta temperatura. Aí você consegue fazer o nitrogênio reagir com o oxigênio.
Compostos orgânicos voláteis, você pode imaginar que a gasolina que não é queimada no motor do carro. E o monóxido de carbono vem da queima parcial do combustível fóssil. Então, por exemplo, se eu tenho metano, eu estou fazendo para o metano porque é o mais simples. Mas você pensa que qualquer substância orgânica, quando ela queima, quando ela reage com o oxigênio, eu quero que ela vire dióxido de carbono e água. Você pensa que a queima parcial do substâncias orgânicas é quando a substância orgânica, né, ela reage com o oxigênio e ela vira monóxido de carbono. Ela não vira dióxido, ela vira monóxido. Tá? Então, a gente estava falando outras atividades industriais, juntamente com uma variedade de processos, incluindo a incineração de resíduos sólidos, contribui com quantidades menores. Se os poluentes atmosféricos fossem distribuídos uniformemente ao longo de todo o país, os seus efeitos danosos seriam bastante reduzidos. Considerando que os poluentes tendem a se concentrar nas áreas urbanas, onde a indústria é mais comum e o tráfego dos automóveis se congestiona. Grande parte da poluição fica exposta aos efeitos nocivos da poluição, especialmente durante os horários de pico. Depois a gente tem uma partezinha também para ver nesse curso ainda. Lembrando que até a metade do semestre a gente só tem aula teórica e da metade para frente só tem aula prática, né? A gente fez isso para vocês não ter que se deslocar do campus 1 para o campus 2, né? A gente, uma parte teórica, na parte teórica ainda, eu quero passar para vocês a parte de gestão de resíduos sólidos, né? Só adiantando um pouquinho, você imagina que nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil nem é tão comum, né? No Brasil é mais na parte de gestão de resíduos sólidos, né? Você deve ter já visto vários lixões a céu aberto, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum incineradores, né? Você imagina que quando você incinera o lixo, né, você diminui muito o volume. Mas é claro, você imagina que toda vez que você incinera o lixo, você está liberando dióxido de carbono para a atmosfera, mas você diminui muito o volume do lixo. Você imagina que hoje, né, nos Estados Unidos é muito caro, né, você ter áreas para disposição de lixo. Tá? Tá na hora já do intervalo? Ah, tá. Ainda tem 17 minutos. Além dos 5 poluentes atmosféricos primários, a atmosfera é contaminada com poluentes atmosféricos secundários, que são substâncias nocivas produzidas por reações químicas entre o poluente primário e outros constituintes da atmosfera. Poluentes secundárias incluem o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, os sulfatos e nitratos, e o ozônio e outros oxidantes atmosféricos, que contribuem para o smog fotoquímico. Primeiro, identificamos as fontes e os destinos dos principais poluentes da troposfera: monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e dióxido de enxofre. Em seguida, apresentam-se a química do smog fotoquímico e a importância do radical hidroxila, né? Essa parte do radical hidroxila, eu tinha vários slides no em 2020, só que são
É um monte de reação química, né, que no final, vocês que são da área de saúde, eu ficar discutindo reação química não tem muito sentido. Então, você só imagina que substâncias radicalares na atmosfera terrestre, elas são muito reativas e elas podem gerar outras substâncias. Tá? Então, você imagina que o monóxido de nitrogênio, por exemplo, ele tem um elétron desemparelhado, ele é muito reativo. Você imagina que os óxidos de nitrogênio, eles podem liberar o oxigênio molecular, que vai dar origem a radicais hidroxila. Quando a gente fala radicais hidroxila, você imagina que aqui você tem uma hidroxila. Lembra da química geral da regra dos octetos? Vocês lembram da química geral da regra dos octetos? Um elemento químico, para ele ser estável, ele tem que ter quantos elétrons na camada mais estável dele? Ah, perfeito. Então, você imagina que o oxigênio tem quantos elétrons na camada mais externa dele? Parabéns. Lembra das aulinhas da tabela periódica, né? O oxigênio ele está na família 6A, né? Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada mais externa dele. Então, você pode desenhar o oxigênio com 6 elétrons na camada mais externa dele. Né? Quando ele forma a água, ele vem aqui, uma água de cada lado. Quando ele forma o radical hidroxila, por exemplo, você dissolve hidróxido de sódio em água, aí você libera a hidroxila. Né? Você tem hidróxido de sódio, você dissolve hidróxido de sódio em água, ele se dissolve para dar o sódio e o H-, esse é o radical hidroxila. Né? Nesse caso, você imagina que é um radical hidroxila, só que ele não tem os 2 elétrons aqui, ele tem só um. E essa espécie é extremamente reativa. Né? Isso daqui vem de reações de óxido de nitrogênio na atmosfera terrestre, né? E de vários outros processos que são catalisados pelaquela radiação ultravioleta que passa, que não é filtrada pela camada de ozônio, nem pelo vapor de água na atmosfera. Aí, esse radical ele é muito reativo e ele reage de várias maneiras de forma a gerar uma larga gama de outras substâncias orgânicas. E já adiantando um pouquinho, lá da química geral, vocês lembram quais são os ácidos, né? O que é um ácido? Então, um ácido é tudo que libera H+, né? Então, por exemplo, lá no laboratório, eu vou pedir para vocês prepararem uma solução de ácido clorídrico para mim. Então, você imagina que o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, ele vai se dissociar totalmente para dar H+ e Cl-. Então, você imagina que todo ácido, né, é uma substância que libera H+. Você tem os ácidos halogenídricos. Lembra lá da química geral? O que é um ácido halogenídrico? Exato. São toda vez que você tem hidrogênio com um halogênio. Então, se você for na família 7A, você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Todos esses elementos se combinam com hidrogênio para formar um ácido halogenídrico. Então, você tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e você tem o ácido iodídrico. São todos ácidos fortes, né? Eles se dissociam 100% em meio aquoso, exceto o ácido fluorídrico. Ele se dissocia só 45%. O que é um ácido orgânico? Você gosta de comer uma saladinha temperada com vinagre? Né?
Uma das definições do ensino médio de ácido é que tem sabor azedo. Base é astringente, né? Não é muito inteligente você pôr na boca para ver se é ácido ou se é básico, né? Você imagina que algumas gotas de ácido fluorídrico na tua pele podem te matar. O que dirá se você pôr um pouquinho na boca para definir se é ácido ou se é base. Tá? Toda vez que eu falo de norma de segurança de laboratório, eu conto do meu amigo na Federal de São Carlos, que ele deixou cair umas gotinhas de ácido fluorídrico na mão dele. A gente teve que correr com um alicate para cortar a aliança de casamento dele. E a mão dele inflou igual um balão. Então, você imagina que estava a mão dele igual um balão e a aliança no meio. O dedo dele estava desse tamanho aqui, no meio a aliança. Se a gente não cortasse a aliança dele, ia perder o dedo. Tá? Então, você imagina que você nunca vai associar o poder de destruição de um ácido com a força dele. A força dele só quer dizer que ele dissocia 100% em água ou não. Tá? Por que eu estou falando para você? Por que eu comecei a falar para vocês de ácidos? Porque dentro dessa classe dos 5 poluentes principais atmosféricos, você tem o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. Ah, professor, por que você começou a falar de ácidos? Você sabe o que é um óxido ácido? É um óxido que vai se dissolver em água para gerar um ácido. Por isso o nome é óxido ácido. Vocês saberiam me definir quais são os principais óxidos ácidos que tem? Hum? Sim. Quando eu dou a disciplina de química geral, eu sempre explico, né, ácidos e bases. Aí eu falo, você tem o óxido ácido, que obviamente vai gerar ácido, e você tem o óxido básico, que obviamente vai gerar OH-. Eu falo que o óxido ácido é quando você tem oxigênio ligado a um não metal. E o óxido básico é quando você tem oxigênio ligado ao metal alcalino ou alcalino terroso. Então, se você for olhar na tabela periódica, lembra, você tem a família 4A, que tem o carbono e silício. Você tem a família 5A, que tem o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio. Você tem a família 6A, que tem o oxigênio e o enxofre. E você tem a família 7A, que vai ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Você imagina que a família 7A dá origem aos ácidos halogenídricos. E você imagina que toda vez que você tiver oxigênio, é claro, né? O oxigênio ele faz parte da definição, né? Então, toda vez que você tiver oxigênio ligado a um desses metais, quando você tem, esses daqui são todos não metais, lembra? Você pega a tabela periódica, os pintadinhos de amarelo são os não metais. Toda vez que você tem oxigênio ligado a um desses elementos, você tem um óxido ácido. O que é um óxido ácido? Ele vai se dissolver em água para gerar H+. Eu acabei de dar um exemplo para vocês disso quando eu falei da acidificação dos oceanos. A queima de combustível fóssil fez a quantidade de dióxido de carbono aumentar na atmosfera. Esse dióxido de carbono reage com a água para formar o ácido carbônico. Então, o dióxido de carbono é um exemplo de óxido ácido. Você imagina que à medida que eu ando da esquerda para a direita, a força do óxido ácido aumenta. Então, você imagina que, por exemplo, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles vão dar origem a 2 oxiácidos que são ácidos muito fortes, que se dissociam completamente em meio aquoso. Então, você imagina que
O dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com a água para dar o ácido nítrico. E o trióxido de enxofre vai reagir com a água para formar o ácido sulfúrico. Certo? Falta 5 minutinhos. Aí a gente continua então depois do intervalo. 8h20, né? Então 8h20 a gente volta então. Tá bom? Pessoal de casa, então 8h20 a gente vai para a segunda parte da aula, tá? Eu vou parar a gravação, na segunda parte eu continuo a gravar.